Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de infraestrutura na nuvem. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Beleza, então agora mostrando para vocês ali o IPv4 e o IPv6, vocês já viram a diferença de um e do outro. A outra coisa que eu quero falar para vocês é o CIDR, o bloco de CIDR. O bloco de CIDR é um roteamento entre domínios, tá? Ou seja, quando você fala o seu bloco de CIDR, você fala a quantidade de redes que você vai ter entre uma máscara e outra máscara, tá? Então, o bloco de CIDR é o determinante para que você possa ter ali uma quantidade de redes, tá bom? Gente, eu não vou me aprofundar no cálculo de CIDR, tá? Então, caso você queira se aprofundar na sua carreira como um profissional de infraestrutura e entender mais como é que funciona o cálculo de CIDR, existem múltiplos vídeos na internet que ensinam como vocês fazerem endereçamento de IP. Inclusive, eu coloquei um link aqui, ó, de um canal do YouTube, ó, que eu vi e eu achei bem interessante aqui esse treinamento desse rapaz. Então, eu vou fazer a indicação do canal dele, caso vocês queiram entender sobre endereçamento de IP. Deixa eu carregar aqui. Vamos lá. Bora. Aí. Olá, pessoal. Ó. Aqui é o Fábio. Então, ó, Fábio Reis, ele explica aí, ele tem uma aula bem interessante sobre essa questão aí de cálculo e endereçamento de IP, tá? Aqui, ó, postam treinamentos, aí se vocês quiserem, depois vocês podem seguir esse curso aqui, para que vocês possam entender como é que funciona essa questão de cálculo de endereçamento de IP, tá bom? Vou mandar o link aqui para vocês no chat, mas vocês podem procurar também, ó, curso de redes, né, endereçamento de IP, etc. Gente, um curso de rede sobre endereçamento de IP, como é que funciona a rede, etc. É um curso, tá, galera? Então, não é um negócio que dá para explicar em uma aula, tá? É um curso inteiro. Então, caso vocês tenham interesse e quiser se aprofundar nessa questão da rede, não está no meu escopo explicar isso, né? Eu vou usar uma tabela de cálculo, caso você queira. Então, tá aí uma indicação de um bom vídeo para que vocês possam entender como é que funciona esse cálculo, ok? O que eu usarei, gente? Eu usarei esta tabela aqui, ó. Tabela para calcular os nossos números de IPs, tá bom? Como eu vou utilizar IPv4, que é o padrão, né? A maioria das pessoas utiliza o IPv4, vocês vão usar junto comigo também, tá? Então eu vou usar esta tabela para que a gente possa calcular. Vou mandar para vocês aqui no chat, tá? Mandando aqui. Deixa eu mandar aqui também para o pessoal da comunidade. Aqui. Beleza? Então, vocês têm aí esse cálculozinho, vão usar essa tabelinha para que a gente possa fazer os nossos cálculos de IP. Ok? Beleza. Então, antes de começar a fazer os cálculos de IP, o que a gente precisa falar mais aqui? Existem algumas categorias de bloco de CIDR, tá? Essas categorias é algo que eu quero trazer aqui para vocês entender também. Deixa eu clicar aqui no apresentar por slide, que vai aumentar o tamanho aqui, e eu preciso que vocês enxerguem maior. Ok, tá bom. Então, aqui são algumas categorias que vocês precisam saber na hora que vocês bater o olho e entender, né, aonde você está, aonde a sua máquina está, aonde a sua rede está e qual bloco de CIDR que a sua máquina na rede pertence, tá bom? Então, existe os IPs 00000/8, né? Então, isso aqui é uma rede corrente, tá? Funciona como endereçamento de imagem, etc. Essa daqui vocês não vão usar, tá bom? Rede 10. Essa rede 10 é a rede que a gente vai utilizar, tá bom? Então, a gente tem a rede 10.0.0.0/8 e aí existem várias categorias na qual você consegue utilizar essa quantidade de rede aqui que você vai utilizar. Opa, deixa eu voltar. Que é rede privada, tá, galera? Então, essa aqui são algum tipo de rede que a gente vai utilizar de rede privada. Então, quando você ver algum IP que começa com 10, isso quer dizer que é uma rede privada, uma rede que não é um IP externo, é um IP interno, tá bom? Vocês viram eu utilizando ali o Find My IP e ele mostrou meu IP externo, tá bom? E você tem também o IP interno de redes privadas. Então, esse é um tipo de rede privada.
que começa com 10, tá bom? Danilão, pergunta aqui, ó. Meu xará, estou usando o Google Cloud, tá? Muda alguma coisa? Porque a AWS não liberou a minha conta. Os conceitos, Danilão, não mudam, mas os recursos mudam, tá bom? Então, os nomes que eu vou utilizar, de tipo, olha, VPC, route table, essas coisas, muda de um para o outro, tá bom? Agora, o conceito geral de rede, tudo isso que eu estou mostrando para você não muda, não. Então, é só você adaptar o que eu estou falando para a Google Cloud, tudo bem? Mas, de toda forma, cara, tenta criar sua conta na Amazon, tá? É importante você ter ela lá, porque vai ter coisas que eu vou usar aqui e que você vai começar a se perder ali, né? Porque, além de ser um treinamento de 21 dias, que é direto, também vai ter ali as particularidades que a gente vai fazer dentro dessa rede. E aí, como eu não quero que você desista, então é melhor você usar uma plataforma que vai ser igual ao que a gente está fazendo aqui. Então, tenta criar sua conta, por mais que você não tenha conta agora, mas, cara, durante o dia de hoje, tenta criar sua conta e replicar aqui, né? Pega a gravação do vídeo lá na comunidade, vai lá e pega o plano básico lá, ou qualquer um dos planos para que você possa ter acesso à gravação, reveja, tá? E, e, obviamente, utilize a Amazon nesse ponto. Depois que você aprendeu bastante sobre a Amazon, aí você começa a usar o Google Cloud, porque senão pode ser que você se perca em algum momento e você desista do curso, coisa que é muito importante para você. Então, vamos lá. Rede pública. Toda vez que vocês olharem 14000 alguma coisa, é uma rede pública. Rede reservada, rede de localhost. Vocês viram quando eu digitei aqui, ó, no meu computador, ó, ping de localhost. Olha aqui, ó. Esse aqui é meu IPv4 do meu localhost. Possivelmente a máquina de vocês no localhost vai estar do mesmo jeito, tá? Então, olha só que interessante, ó. IP de localhost, tá? IP reservado, ó, outro tipo de IP. Rede privada, olha só, outro tipo de IP de rede privada. 172, ou seja, se eu estou usando 172, eu estou usando outro tipo de rede privada, tá bom? Aí outras redes que a gente tem aqui, ó. Outro tipo de rede privada, 192, essa é uma rede mais voltada para comercial, tá? Alguns de vocês, não sei se vocês, acho que alguns de vocês são muito novinhos aí, tá? Mas alguns de vocês ali, talvez nunca viu falar desse 192, 168.0.0.1. Eu lembro que quando eu trabalhava na rede de algumas empresas antes, né, bem no início, que eu ainda usava FTP para fazer deploy, a gente falava muito de 192, 168, 192, 168, né? E dentro das empresas também, quando eu trabalhava no estoque, né, tinha muito esse 192, 168. Então, eu gravei na minha cabeça 192, 168, que é mais para rede corporativa. Talvez alguns que vocês são bem novinhos aí, vocês não vão lembrar disso aqui. Mas 192, 168 fez muito parte da minha vida com relação à rede corporativa. E aí tem vários, tá, gente? Então, você tem IP de internet, IP privado, etc. Qual que a gente vai guardar na nossa cabeça para montar a nossa rede? Os IPs de rede privada, tá? Então, ó, 10.0.0 ou 172 ou 192, 168, tá? Essas são as redes que a gente vai utilizar. Danilo, eu já tenho rede na 10, então cria uma rede na 172. Danilo, eu já tenho rede na 172, então cria uma rede no 192, 168, tá? Essas são redes privadas. Cuidado! Na hora de criar a sua rede, não vai criar uma rede 14, porque quando você criar uma rede 14, ela vai se conflitar com o IP de internet. E se conflitar com o IP de internet, quando você for tentar fazer um SSH lá na sua máquina, você não vai conseguir se conectar, porque ele vai conflitar com o IP externo, e aí você não vai conseguir entrar nessa máquina, vai dar problema e você não vai saber o porquê, tá bom? Então, utilize a faixa de CIDR, o bloco de CIDR correto, no momento que você estiver criando a sua rede, tá? Preste atenção nisso, porque isso aqui vai fazer com que, na hora que vocês forem conectar em máquina, ficar falando, mas professor, na minha máquina eu não consigo conectar. Ah, professor, no meu não está dando certo. Ah, não sei o que, etc. E, gente, o pessoal erra muito nisso. Então, utilizem rede privada no momento que vocês forem criar a rede de vocês. Ok? Beleza. Aqui um pouco das redes privadas, tá? Então, eu tenho classe A, classe B e classe C nas redes privadas aqui nos nossos blocos de CIDR, tá?
Essas aqui a gente vai utilizar na AWS, então a gente vai usar um barramento /16 na AWS para a gente criar a nossa rede. Se a gente for criar do tipo A, a gente vai criar ali 10 ponto alguma coisa /16. Ou 192.168 alguma coisa /16. Ou 172.16 /16 no final. Então, vocês vão escolher qual tipo de classe que vocês querem. Se é o classe A, se é a classe B ou se é a classe C, tá? Classe A, você tem o que ali, ó? Você tem uma quantidade de redes menor, mas você tem uma porrada de IP. Olha a porrada de IP que vocês têm. Então, se vocês querem uma quantidade de sub-redes menor, mas uma quantidade de IP gigantesca, você pode usar a classe A. Então, a classe 10.10.10, que é uma das mais utilizadas, você pode ter um maior número de máquinas na rede, tá bom? Por isso que o 10.10 é um dos mais utilizados, e por isso que a sua rede privada, que você deve estar usando aí, né? Se você for analisar a sua rede privada, que você já viu, rede privada não, rede default, que foi criada para você na Amazon, possivelmente ela deve estar na rede 10, tá bom? Mas é assim que você sabe aí qual é o tipo de rede para que você vai usar. O 172, você tem uma quantidade maior de sub-redes que você pode criar, tá? Então, ó, posso criar ali muito mais redes do que a rede 10, mas a quantidade de máquina, ela é menor, tá bom? Então, essa daqui é quando eu vou utilizar uma rede semi-corporativa, né? Isso aqui é uma rede mais para internet, quando você vai montar vários sistemas, você está fazendo servidores, etc. Então, você tem poucos números de redes e mais máquinas que você vai utilizar por subnets. Quando você tem uma categoria B, isso quer dizer que você vai ter ali uma empresa até que grande, na qual você vai precisar de várias sub-redes, né? E o número de máquina vai diminuir, tá bom? Qual seria a mais indicada para o curso? A mais indicada para o nosso curso é a rede 10, tá bom? A rede 10 é a mais indicada para o curso. Mas, para falar a verdade, qualquer uma dessas redes vai funcionar para o curso, tá bom? Qualquer uma delas. Porque a gente não vai chegar a criar 65 mil máquinas, tá bom? A gente não vai fazer isso, tá? Então, podem ficar tranquilos. Qualquer uma das três vai funcionar. Por que a 192.168 é mais indicada para rede corporativa? Porque você pode ter várias redes. Então, se você tiver, sei lá, na empresa, e na empresa você está criando várias máquinas que vão se conversar, então, a 192.168 você pode ter diversas redes. Então, eu posso ter a rede subnet A, que serve para o setor A, subnet B, que serve para o setor B, subnet C, que serve para o setor C, e assim vai. Então, cada setor você pode criar uma subnet e colocar as máquinas lá dentro, organizada por setor. Tá bom? Então, normalmente o corporativo usa 192.168 porque eles querem setorizar as redes que elas vão criar, tá bom? Agora, se você vai fazer um deploy na internet, vai criar a sua rede, você não vai ter um monte de redes, você vai ter uma, duas, três subnets para que você quer separar por data center diferente. Você não quer criar uma subrede só para você falar que todos os IPs que pertencem a essa subrede é do setor X. Esses daqui é do setor Y, tá? Como você não vai querer categorizar isso, porque você está fazendo um sistema na qual você só quer fazer um deploy, então a 10 vai servir para você, tá? Então esse aqui é um intermediário e essa daqui é mais para uma corporativa. Então voltando, só uma revisão para vocês entenderem. Se você estiver no IP10, vocês têm um número de quantidade de rede menor, que talvez não é tão interessante para o corporativo. Se você tem aqui o 72, você tem ali uma quantidade de redes maiores, sub-redes, tá? Então essas sub-redes, elas podem, obviamente, ter ali mais redes no corporativo. E se você quer uma quantidade de redes maiores no corporativo, o 192.168 é o mais indicado. Então, se você tem uma empresa e você tem setores nessa empresa, sua empresa é grande pra caramba, cara, então você vai utilizar 192.168. Agora, caso contrário, como a maioria aqui são meras pessoas que não têm empresas gigantescas, né? Então, no seu caso, você vai utilizar ali a rede 10, tá bom?